Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo Borges, que teve que pesquisar no Google onde fica a Eslováquia. Pois é, minha estreia em pesquisar no Google onde mora um tent maker. Eu sou o Gustavo Borges e eu tô aqui com a Sabrina, que está aqui no Brasil e que hoje vai estrear no podcast, trazendo um parente dela, nepotismo no podcast Irmãos.com. Olá, pessoal, eu sou a Sabrina, também faço parte da Tent, estou muito feliz por participar aqui com vocês, depois de ouvir vários jetlags, ter essa oportunidade, né? Então, eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial, que é um primo meu. Eu sou daqui do Rio de Janeiro, mas ele estava em São Paulo e foi parar na Eslováquia. Primeiro eu achei que fosse na Eslovênia, que eu tinha entendido, mas diretamente da Eslováquia com a sua família, esposa, 2 filhos adolescentes e um cachorro, Everson Silva, meu primo. Tudo bom, Paulinho? Tudo bom, Gustavo? Tudo bom? Sabrina, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Legal demais, gente. O Everson, ele está na Eslováquia, vocês já perceberam, né, que essa palavra foi falada muitas vezes, até você decorar o nome desse país. Porque, assim, o que eu conhecia da Eslováquia é que ela fazia parte da Tchecoslováquia e jogava a Copa do Mundo. Depois que separou, a gente ouviu muito pouco, porque só a República Tcheca que vai pra Copa, né? A Eslováquia geralmente não vai. E a gente vai conversar sobre o Everson e sua família que foram pra lá no meio da pandemia e vão ter muitas histórias pra contar no Jetlag desse mês. Pois é, Paulinho, e eu tô super animado com essa entrevista, porque fazia tempo que a gente não entrevistava o que eu posso chamar de fazedor de tendas estrito sensu. Alguém que foi transferido pela empresa que trabalhava aqui no Brasil para continuar trabalhando na mesma empresa em outro país. E aí tem essa chance sensacional de, junto com a transferência da empresa, transferir também mais um grupo de cristãos, uma célula, um PG inteiro do Brasil direto para o coração da Eslováquia. Não, calma, Gustavo. Ele não tem os 4 filhos que você tem. Ainda não dá pra montar um time de basquete, nada. Mas, assim, já foi uma parte, né? Uma família de 4 já considera PG, não considera, não? Célula? Aí depende da igreja, né? Se fosse a minha, considerava uma congregação. Nós 6. Everson, que história mais maluca de você mudar no meio da pandemia com a família toda pra uma cidade e dificilmente alguém já vai ter ouvido falar o nome. Tá? Não vou nem arriscar pronunciar. Onde você mora? Agora eu moro na Bratislava, certo? Fica aqui na Eslováquia. Já estou aqui desde outubro do ano passado e para falar como que eu cheguei aqui, né, vou ter que ir para trás aí alguns anos, 4, 5 anos aproximadamente. Na própria IBM eu comecei a trabalhar e meu chefe direto, ele morava aqui na Eslováquia, ele era um eslovaco. Foi como eu tive o primeiro contato, primeiro acesso a uma pessoa eslovaca. Até então nunca tinha trabalhado com ninguém aqui dessa região, dessa área. E eu queria, na verdade, no meu plano de carreira sempre foi ser expatriado. Deixei isso muito claro com o meu gerente, com minha chefia. Sempre quando conversava sobre plano de carreira, eu falava, gente, olha só, meu objetivo é ser expatriado. Eles perguntavam para onde? Eu falei, não importa para onde, quero me tornar expatriado. Se eu puder escolher, se você está perguntando para onde, porque eu posso escolher, claro que é sempre os Estados Unidos, né? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. A grande maioria das pessoas quando trabalha assim. Só que eu não quero fechar a porta para outros lugares. Quando chegou aproximadamente em 2017, apareceu a oportunidade de um convite. Tá querendo vir mesmo? Você estaria aberto, disposto a vir aqui para a Eslováquia? Eu falei, por que não? Vamos conversar, vamos entender. E aí eu comecei a entrar todo num processo de negociação com a gerência aqui para entender como que funcionaria, entender o custo de vida, entender o que é de salário. No final das contas, eu tenho mulher, 2 filhos, cachorro para criar, e não são criancinhas pequenas, são adolescentes, ou seja, à medida que elas vão crescendo, a coisa vai ficando mais complexa, não é como você pode pegar 2 adolescentes de 14, 15 anos de idade, botar numa escola eslovaca e achar
achar que eles vão saber falar eslovaco e conseguir acompanhar uma aula de história, uma aula de ciência, uma aula de matemática, né? E tirar eles do grupo de amigos, né? Que nessa fase já são muito mais apegados, né? Emocionalmente até. Exato. Nessa negociação, minha esposa ela não estava muito em paz ainda, porque nos momentos de oração dela, Deus já tinha falado com ela que naquele momento ela não iria para nenhum lugar que ela não falasse a língua. Então ela falou, Everson, vamos ver o que vai acontecer, porque Deus está falando que a gente não vai para nenhum lugar que a gente não fale a língua. E ela falou, eu não falo eslovaco, você não fala eslovaco, e eslovaco não é uma língua fácil de aprender. Eu falei, bom, eu vou seguir meu caminho aqui, se Deus abrir a porta, a gente vai passar. Como ele está falando que não é, ele vai fechar a porta, não tem problema. E aí, nesse tempo com Deus, minha esposa passou orando e perguntando e colocando realmente nas mãos de Deus, ela chegou no momento que a incerteza era tão grande, vai, fica, e aí ficava nessa, hoje falando sobre isso, falando sobre aquilo, e ela botando uma porção de planos delas de lado, assim, né, ou seja, ela querendo fazer certas coisas e deixando de fazer certas coisas, porque se começar a fazer, eu vou ter que parar para depois ir para lá. Né? Então ela falou, fez a oração a Deus, e aí? Qual que vai ser? Essas orações são ótimas. Fala comigo, né? Eu falo, fala comigo. E Deus falou com ela, interessante, mas no versículo, era um versículo, claro, fora de contexto, ela pegou aquilo como uma palavra rema, estava escrito assim, exatos 3 anos. Em exatos 3 anos, claro que tinha todo um contexto para aquele versículo, mas ela pegou aquele exatos 3 anos e entendeu que Deus estava falando com ela, que exatos 3 anos aquilo iria acontecer. E aquilo foi dia 25 de outubro de 2017. Olha só. Ela, ok, exatos 3 anos. Ela falou, será que é coisa da minha cabeça? Não sei, vamos ver. Ela falou comigo, falei, então Deus está falando, então vamos esperar para ver o que aconteceu. Mas as coisas já estavam rolando nessa época, assim, já existia uma possibilidade. A negociação já estava rolando. 3 anos de negociação. Fácil não, hein? Olha como que Deus trabalha nas coisas, gente. Março de 2018, meu filho é diagnosticado com aplasia de medula. Uau. Tratamento, transplante de medula óssea. A gente começou num ciclo aloprado de incerteza, de oração, de buscar no trabalho. Foi uma coisa muito doida. Durante 8 meses, no momento do diagnóstico, que podia ser leucemia, né? Até o momento de, não é leucemia, é aplasia. Ok, e aí sai desse hospital de Campinas, vai para o hospital em São Paulo. Todo dia, estava em Campinas, tinha que ir ao hospital todo dia em São Paulo. A gente está falando aqui de 1h30, 2 horas de trânsito pesado, né? Um dia bom. Todo dia. E claro, os custos acontecendo, rolando. Desses 8 meses, meu filho ficou internado em 6 meses. E entra e sai, entra e sai. Uau. Ele fez aproximadamente umas 105, 110 transfusões de sangue, porque durante o processo de aplasia, o que acontece é as defesas do sangue, né? Ele deixa de produzir o sangue. Seu sangue ele é renovado a cada 72 horas. Quando a medula para de funcionar, tudo que o sangue produz, claro, você tem o líquido sangue, mas o que rola dentro dele, ele para de produzir. No caso de câncer, esses glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, etc., eles são atacados por algum invasor. No caso de aplasia, ele simplesmente deixa de ser produzido. Você não sabe o que causou isso, porque não dá tempo de fazer um diagnóstico. Você tem que entrar com um transplante para o transplante curar a parada. Então não dá tempo de esperar para ver o que mais vai acontecer. Enfim, Deus fez maravilhas durante esses 8 meses. Eu sei que não é o foco aqui, mas ele fez maravilhas durante esses 8 meses. A gente viu a mão de Deus em absolutamente tudo e esqueci Bratislava, né? Botei um pause em cima da negociação, falei, gente, esquece. Não vai rolar, não vai acontecer. Esqueci aquilo. Mudou totalmente a prioridade, né? Totalmente. Eu entendi por que eu não vou para um país que eu não falo língua. Porque se eu tivesse que passar por tudo isso que eu passei num país que eu não falasse a língua, ia ser uma coisa 100 vezes mais estressante do que foi, né? Ou seja, eu tenho essa barba branca aqui, claro que eu tenho um pouco de DNA do meu pai, mas eu tenho só 41 anos de idade. Nossa, realmente, o pessoal não tá vendo no podcast, mas realmente. Exato. Puxou. Então, fazer o comentário, a família só tem a barba branca, entendeu? Começa pela barba, a família do meu pai. Exato, eu raspei a cabeça agora recentemente, mas eu tô com uns cabelos brancos a mais do que normal também. Mas foi assim, é tudo experiência, tudo, como fala, a coroa que Deus vai te dando experiência, fazendo você amadurecer pro próximo nível, é como se você estivesse jogando um videogame, que eu falo com meu filho, gente, você tá jogando um videogame, passamos de fase, próxima fase tá achando que vai ser mais fácil, não é mais fácil não, é mais difícil, só que você vai ficando melhor na coisa. Vê o chefão aí, né? Exatamente. Aí já é.
E a gente só vai acabar com esse jogo da vida quando chegar no final de carreira e a gente estiver com Deus lá na glória. Mas enfim, muita coisa aconteceu, o transplante aconteceu, pra honra e glória de Deus deu tudo certo, ele tá bem. Ele começou a entrar num ciclo de remédio, ele tomava aproximadamente de 35 a 40 cápsulas de remédio todo dia. Uau! É muita coisa, Caramba. Envolve muita coisa esse lance de transplante. Até para fazer o transplante ele teve que fazer quimioterapia, ele teve que fazer radioterapia, ele perdeu o cabelo. E aí nesse lance de remédio, a gente sentou lá com a médica um dia, logo depois que ele já saiu do hospital, estava transplantado, a medula pegou, começou a produzir, estava funcionando, e aí ele fazia exame de sangue semanalmente, depois passou a ser mensalmente, depois passou a ser de 2 em 2 meses. A gente sentou com a médica e a médica falou, então, esse remédio aqui, o normal, uma pessoa como ele, de aplasia, porque qualquer pessoa que faz transplante toma o remédio ciclosporina, né, para não haver rejeição do transplante. Se você faz um transplante de fígado, faz um transplante de coração, você tem que tomar esse remédio. É um remédio que ajuda na aceitação do seu corpo naquilo. Ele falou, então esse remédio aqui você vai tomar por uns 2 anos. Naquela mesmo 2 anos, já tinha passado 8 meses para dentro de 2018, aquela luz acendeu, Deus falou 3 anos que você vai se mudar. Dá tempo. Eu falei, Etienne, ela falou 2 anos. Deus falou 3 anos pra gente. A Etienne que recebeu a palavra, abriu os olhos assim grande, né? Que ela tinha se esquecido já. Aí abriu os olhos grandes assim, a gente vai, isso aqui vai dar tudo certo. Porque um grande problema que acontece depois que a pessoa é transplantada, sei lá, 99% das pessoas transplantadas, depois do transplante, elas voltam e são internadas novamente por outros motivos, que não tem referência nenhuma ao transplante. Por quê? A imunidade fica baixa. Quando você recebe o transplante, todas as vacinas que a pessoa tomou na vida, no transplante de medula óssea, todas as vacinas é zerado, tem que tomar tudo de novo, tem que fazer a cartilha toda de novo. É como se fosse um bebê recém-nascido saído de dentro do hospital. Aí a gente foi lá e ela falou, e vai ser mais ou menos em setembro, assim, que ele vai parar de tomar. Falei, setembro? Deus falou, e ele tinha anotou no caderno. Falei, Etienne, quando foi que você recebeu aquela palavra? Ela falou, 25 de outubro de 2017. Setembro, outubro. Falei, ele vai parar de tomar um remédio 1 mês antes de Deus concluir essa promessa que ele deu pra você, porque eu creio que foi Deus. Eu tinha uma certeza, meu coração estava assim, em paz, mas assim, Etienne entendia que tinha sido Deus, mas ela ainda ficava assim, será, Everson? Será? Falei, você não perguntou? Deus te respondeu. Você já tinha visto aquele versículo na Bíblia? Não, nunca vi. Falei, então, Deus te respondeu. É uma coisa muito... Não acredito em sorte. Você está falando com Deus, não tem sorte. Né? Não tem por acaso. Não existe acaso. Deus está falando. Você tem que entender quando Deus está falando e estar atento, através do Espírito Santo, entendendo quando ele está falando. Porque senão ele fala, você não presta atenção e as coisas vão embora. Detalhe, não tinha pandemia ainda nessa época, tá, gente? Não existia nada, ninguém falando de pandemia. Que fica mais interessante quando a coisa vai chegando. Maravilha. Seguiu, 2018, começou a tomar o remédio, 2019, passou por tudo. Ele não foi internado uma vez sequer depois que ele saiu do transplante. Ele não voltou para aquele hospital. Uma vez sequer. As pessoas olhavam os exames de sangue e falavam, como que isso está acontecendo? Por que ele não está sangrando aqui? Por que isso não está acontecendo? O que está acontecendo? E a gente falava, é Deus na vida do menino. Falar o que para vocês? Se fosse para acontecer alguma coisa, já teria acontecido. Agora, a gente trabalhar a nossa paciência, porque você fica orando, Deus, vai, resolve logo, tempo recorde, eu não quero ver meu filho sofrer, eu não quero ver meu filho sofrer. Só que não é sobre ele, é sobre toda a família passando por aquilo junto para amadurecer. Pro que Deus tinha pro nosso próximo passo, que era aqui. Que aqui tá sendo punk também. Se a gente não tivesse passado por esse isolamento, que, assim, meu filho, durante 2018 inteiro, ele deixou de ir pra escola. Ele não pôde ir pra escola, ele não tinha imunidade nenhuma. Quando ele saía, tinha que usar máscara. Quando as pessoas iam em casa, elas tinham que, ou ela usar máscara, ou ele usar máscara, tinha que lavar a mão, tinha que ser tudo... Não podia estar doente, porque não podia pegar uma gripe. Caramba, vocês estavam sendo treinados já para tudo isso que a gente está vivendo, olha isso. Exatamente. Então, meu filho, ele tirou de letra. Ele falou, nossa, o pessoal reclamando de usar máscara, porque quando ele foi liberado para ir para a escola, ele estava com o cabelo crescendo, com o rosto totalmente inchado, porque ele tomava corticoide, então ele ficava com uma carinha bolachudinha. Ele ia para a escola, ele parecia um ET, tadinho, porque ele falava, o pessoal fica olhando para mim. Ele tá de máscara, com a carinha bolachudinha, o rosto todo peludinho, porque a ciclosporina, um dos efeitos colaterais é você fica peludo na testa, no rosto todo, criando cabelo nas costas e tudo mais. Aí ele ficava assim meio deslocado. Aí ele falou, nossa, isso aqui que está acontecendo, passar por isso é tranquilo. Aí o pessoal, nossa, eu olho hoje, o pessoal está usando a máscara errada. Esse tipo de máscara não ajuda, tem que ser esse tipo de máscara. Então ele já tem PhD no assunto, né? Tirou de letra. Aí, no final das contas, o que aconteceu?
ele já estava bem melhor no ano passado, quando a pandemia começou. Muito, muito melhor. Eu já tinha deixado o corticoide. Não, o corticoide ainda estava diminuindo o corticoide, as dosagens e diminuindo a ciclosporina. Mas já tinha desinchado bem o rosto, o cabelo já tinha crescido e tudo mais. Em janeiro de 2020, porque a pandemia começou em março, em janeiro de 2020, eu já sabendo, já entendendo o que estava acontecendo, e a médica já tinha liberado ele, assim, estava já com cronograma para liberar ele do corticoide em setembro. A ciclosporina já tinha saído e o cronograma do corticoide estava até setembro. Aí eu falei o seguinte: Tiene, tá na hora de eu começar de novo a ver aquele esquema e conversar com o meu gerente de novo para ver se existe a possibilidade. Aí eu falei, esse ano é o ano, então eu tenho que começar. Eu também falei isso no janeiro de 2020. Você só não tinha a mesma convicção, não, né, Gustavo? Deus tinha outros planos. Aí eu falei, olha só, eu tenho que me colocar à disposição, porque se você não falar, ninguém sabe, né? Exatamente. Sim, a não ser que você seja uma pessoa extremamente técnica na empresa e o cara realmente precisa de você, ele vai te fazer um convite. A minha área, por mais que possa ser técnica, ela não é só técnica, ela é técnica / gerencial. Então o gerente não necessariamente tem que ser, você consegue outras pessoas capacitadas para fazer também. Aí eu falei com o meu chefe, então, agora que o Daniel está melhor, ele não tinha sido mais internado, os exames de sangue dele estava tudo super controlado, super bem, já estava indo de 4 em 4 meses fazer exame para fazer monitoramento. Aí eu falei, então, eu queria me colocar à disposição de novo. Ela falou, beleza, isso foi em janeiro. Lá pro dia 20 de janeiro, 20 dias depois, então, apareceu uma vaga aqui. Quer fazer entrevista? Eu falei, vamos fazer entrevista. Durante a semana eu fiz 2 entrevistas. Na terceira semana, o cara, então, vem, pode vir. Eu falei, tá bom. Eu falei, Tiene, vamos. Ela falou, mas como assim vamos? Eu falei, não, vamos começar a fazer o processo, vamos começar a passar as documentações. Aí começou um troca-troca de documentação, uma opção de coisa que é necessária fazer. E aí entrou a pandemia. A embaixada eslovaca fechou. E até hoje está fechada. Até hoje, no Brasil, a embaixada eslovaca fechou. Assim, falei, a embaixada fechou. Ela falou, não, vamos ficar monitorando. E aí passou Daniel, em setembro, deixou de tomar os remédios, estava 0 bala, conforme o cronograma. Aí eu falei, Deus, setembro, é outubro. Você falou outubro. Caramba, faltava um mês e você não tinha certeza de nada. Não tinha certeza, porque eu tinha me passado a carta oferta de emprego, eu aceitei, entrei no processo de documentação e nesse processo ficou, porque fechou a embaixada. Parou. Então nunca foi efetivado. E as pessoas estavam com medo de assim, vão dar para trás e vão falar, olha só, por causa da pandemia não tem mais isso. Vamos seguir adiante, vamos ver o que vai acontecer. Um dos pré-requisitos para permissão aqui, para vir para cá, eu tinha que ter uma moradia. Ou seja, eu tinha que alugar primeiro o apartamento aqui e o locador, o proprietário, ele emite um documento falando, você é o meu locatário. E isso entra como parte do documento comprovando que você tem onde morar. Ou seja, não vou vir para cá ficar dependente do governo nem nada. Você tem uma prova. Eu falei, se eu fizer esse aluguel, eu vou ter que bancar um aluguel lá e um aluguel aqui. Eu não vou fazer esse aluguel. Isso foi em abril, né, quando chegou esse documento para mim. Eu não vou fazer esse documento, não vou poder. Não tenho condições de manter duas coisas sem saber quando eu vou para lá. Eu falei, então não vou. Aí chegou em setembro, uma mulher da embaixada me mandou um e-mail e falou, não, estamos fechados ainda, porém está em discussão que outubro vai abrir de novo. Por quê? Aí eu descobri nesse e-mail, que eu não sabia até então, que o cônsul eslovaco tinha morrido, não sei se foi de Covid, e ficou muito tempo fechado porque eles estavam esperando o novo cônsul chegar. E a nova cônsul ia chegar em outubro. Ah, sim. Aí o que eu fiz? Saí correndo e fechei o contrato aqui. Escolhi uma casa pela internet, fechei o contrato aqui, emiti o documento. A distância, cara. Tudo à distância. É engraçado que, assim, nós passamos por tudo isso também e todo mundo fala, não fecha a distância, é muito arriscado e tal. É muito arriscado. Não tinha outra saída, você tem que ter o documento antes. Exato, então. Quando a gente tá se preparando pra ir pra fora, tem um monte de regrinha, né? Mas quando chega o momento de pandemia, muitas delas você joga pra cima, entrega nas mãos de Deus e vai, né? Exato. Aí a gente pesquisou muito. E eu falei, eu quero um nesse preço, entendeu? Nessas condições, num bairro que seja um bairro... Eu não conheço os outros bairros, me disseram que esse é um bairro de confiança. Quando fala que é perigoso, claro, né? Eu vim do Rio de Janeiro, né, gente? Assim, então... Eu entendi.
organiza tudo. Exato. Mas mesmo assim, não deixa de ser um lugar que eu não falo a língua. Então qualquer coisa pode ficar mais complicada. Então eu falei, tem que ser num lugar que pelo menos minha família, se eu sair de casa, o pessoal, eu vou ficar tranquilo que eles estão guardados, estão bem guardados. Aí, o que aconteceu? Eu aluguei. A partir de outubro comecei a pagar o aluguel. Entrou dentro de outubro, o consulado não abriu. Gente, é coisa doida. Chegou lá pro dia 10 de outubro, eu mandei o e-mail, os consultores estavam tomando conta da minha mobilidade para cá. Alguma novidade? Embaixada? Alguma coisa? Aí ela falou, não tem. Quando o Covid acabar, a gente entra em contato. Eu falei, mas eu já aluguei o apartamento. Aí ela, do nada, chegou assim, você já alugou o apartamento? Então tem uma segunda opção. Eu falei, qual? Traz sua família toda pra cá, que a gente dá entrada aqui localmente. Não acredito, e só te contaram isso com 3 anos. Ela podia ter me falado isso lá em março, mas ela não falou. Ela falou isso em outubro, depois que eu tava com o negócio alugado. Ela podia falar, se você alugar aqui, claro, olhando de fora, eu vejo, não, Deus falou 3 anos. Então são 3 anos. Eu olhando de dentro falei, nossa, que tapada, porque ela podia ter me falado isso há muito tempo, podia ter poupado toda a dor de cabeça, todo o estresse, toda a ansiedade do mundo aqui. Talvez eu tivesse menos 3 cabelos brancos na barba, se ela tivesse me falado isso mais cedo. Só que aí ela falou, não, beleza. Eu falei, Tiane, minha esposa, né? Eu falei, Tiane, ela falou isso. Ela olhou pra mim, eu falei, eu já sei o dia. Era 10 de outubro. Eu falei, vou marcar para o dia 25 de outubro. Aí o olho dela cresceu, né? Eu falei, são exatos 3 anos. Exatos 3 anos de quando ela recebeu a palavra que a gente tinha que ir. Dia 25 de outubro. Cara, 15 dias. E você tinha 15 dias só de certa convicção, desmontar, né? Tudo. Até então era tudo dúvida. Exatamente. Aí, assim, na verdade, o que acontece? Eu já tinha, desde o momento que eu tinha recebido a carta oferta em março, colocado o meu apartamento para alugar ou vender. Botei assim, Deus, se não vender até tal data, eu vou botar para alugar. Só que eu tava morando nele ainda. Aí chegou em julho, apareceu um cara querendo alugar. Aí eu tive que sair correndo em julho mesmo. Então, desde julho até outubro, eu estava na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra. Uau! Eu estava acampando. Caramba! Eu conheço esse sentimento. Eu estava acampando. Eu tô me vendo nessa história. 25 de outubro, pegamos o avião. Aí eu falei, Bárbara, que é o nome da moça aqui, Bárbara, o que eu vou falar quando chegar na alfândega? Porque a gente está em plena pandemia. Eu falei, tá tudo complicado. Eu não tenho passaporte europeu, eu não tenho a permissão para trabalhar, para me mudar para aí. Eu vou ir para dar entrada. Né? Aí ela falou, a gente é Silva, né? Exato. Boa, Sabrina. A gente é Silva, história. Tem passaporte italiano. Ela falou, olha só, você vem para cá, compra passagem de ida e volta, não compra passagem só de ida, e fala que tá vindo a trabalho. Eu falei, não, mas não vou falar que tô indo a trabalho, vou mentir, não quero mentir. Eu falei, Deus me trouxe até aqui, dia 25 de outubro, tá tudo redondo para eu chegar e derramar o caldo e querer dar uma ajudinha, né? Eu já vi muitas histórias na Bíblia que o pessoal quebra a cara fazendo isso. Eu falei, eu não quero quebrar a cara não. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, Tiane, obviamente ela nunca viajou para fora e não é brasileira e não tem noção de como que a alfândega funciona. Né? Ela tá achando que as pessoas vão deixar simplesmente passar, né, em plena pandemia, porque eu falei que eu tô indo trabalhar com minha família, mais 8 caixas diferentes de mudança. Eu tô indo trabalhar, o mínimo duvidoso. Aí eu falei, eu vou chegar e vou falar o que tá acontecendo. Eu imprimi toda a documentação, imprimi a carta oferta, imprimi toda a documentação que me foi dada, a moradia, contrato de aluguel, tudo. E-mail que me passaram, falando para eu ir para lá, imprimi tudo. Aí quando eu cheguei no guichê em São Paulo, a mulher, não queria deixar eu embarcar. Eu falei, gente, olha só, tá tudo aqui, tá carta oferta. Aí eu, depois de muito relutar, deixou eu embarcar. Eu falei, maravilha. Embarcamos, foi a melhor viagem que eu já fiz, porque todas as viagens que eu fazia, claro, nunca tinha carregado minha família junto, foi a primeira vez que eu carreguei, trouxe eles pra cá, pra Europa, mas o avião tava vazio, foi uma benção, foi uma delícia, o melhor voo que eu já fiz na minha vida, né? Viu, mas no check-in, como é que foi? Foi na hora do check-in que você foi levar toda a documentação, chegou com todas as malas lá, e nessa hora eles falaram, não, você não pode porque você não tem a justificativa necessária para ir, é isso? No check-in eles já fazem como se fala, um filtro ali, né? Uma triagem. Então muita gente já está sendo bloqueada ali, já no check-in, porque eles vão falar, você vai entrar aqui para chegar lá e ser bloqueado, ter que voltar, a gente já bloqueia aqui. Sim. Então você tem que estar bem documentado
documentado, tem que estar tudo mostrando direitinho o que está acontecendo. Claro, eu, um brasileiro, indo para lá sem permissão para trabalhar, com uma carta impressa de e-mail, né? Não tem nada de timbre oficial, carinho, assinatura, tudo impresso, né? Então a pessoa pode questionar. Mas, enfim, passei. Despachei todas as malas. Aí ela falou, e vem pela Holanda, que é aqui ali o pessoal é mais tranquilo. Né? Se vier por algum outro país, o pessoal pode bloquear. Lá eles não fazem muita pergunta, não. Beleza, vamos pela Holanda. Aí cheguei na imigração da Holanda, aí o cara me perguntou, o que você está fazendo aqui? Por que você veio? Falei, fui transferido, estou vindo a trabalho, tá aqui a documentação, você quer documento? Mostrou. Tá, senta ali. Aí foi eu e minha família, ficar lá do lado de fora, o cara vai, entra, pô, o cara não podia vir em outro momento. Falei, não, a mulher falou que eu tinha que vir pra cá agora, porque eu tenho que dar entrada na documentação junto à polícia da Eslováquia, pra sair permissão, eu e minha família. Aí quanto tempo você vai ficar aqui? Aí eu falei, não, o tempo da passagem, ida e volta, né? Falei, 3 semanas é o que eu tenho de ida e volta aqui da passagem, porque eu imagino que não leve menos de 3 semanas pra fazer esse processo todo. Tá, não sei o quê. Os caras de boa, não foram grossos, nada disso não, me trataram super bem. Aí, com o carimbaram no passaporte, pode ir. Aí dali eu fui pra terra, não tive mais problema nenhum, porque da Holanda eu voei pra Áustria. Na Áustria não tinha absolutamente ninguém questionando nada, não tinha nenhum tipo de cheque de pandemia, cheque de... Era um voo doméstico. De gente... Era um voo doméstico, super tranquilo. Cheguei lá, minhas caixas estavam todas lá, já tinha gente me esperando pra me pegar, pegou 2 carros e viemos pro AP Novo. Então assim, Deus abriu o mar vermelho e a gente passou no último minuto, quando a gente olhou assim com o lado, agora falei, e agora? O que vai acontecer? Pandemia, faltam 15 dias para chegar o dia da promessa. Falei, Deus promete, tem que cumprir, né? Não tem que ficar dando ajudinha, dando empurrãozinho. E se não acontecer, é porque era coisa da nossa cabeça. Mas eu tinha tanta certeza que era Deus que as coisas simplesmente foram se desdobrando, assim. É muito louco ouvir tudo isso, porque esse episódio tá indo ao ar depois que supostamente já estamos na Espanha. Olha que bizarro. E nós estamos gravando antes, exatamente para ter esse conteúdo antes da viagem, e a gente tá vivendo essa mesma dúvida. Exatamente assim. Hein? Porque as informações são muito desencontradas, o consulado fala uma coisa, a União Europeia fala outra, né? Eu não sou Silva, eu sou De Gasperi, mas isso não abre tantas portas assim no momento, né? Não, com certeza faz uma diferença grande, mas assim, em momento de pandemia, as dúvidas são as mesmas, e nós vamos chegar no aeroporto sem ter a certeza, só na hora de a gente puser os pés no avião, e até chegando lá ainda pode ter alguma dúvida nesse sentido, né? E é muito bom ouvir todas essas histórias, porque a gente vive pensando em formas de dar uma ajudinha pra Deus, né? Assim, se eu fizer por aqui, se eu não fizer por aqui, ou se eu, sei lá, descer em Portugal e pegar um ônibus até a Espanha, não sei o que tem e tal. E essa convicção de que Deus está no controle e que nós simplesmente estamos seguindo aquele caminho que Ele já abriu pra nós, dá uma paz grande mesmo no momento dessa incerteza toda, né? É aquela coisa, assim, a gente fala assim, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, sim. Mas é porque a gente dá o controle para ele. A gente tem o livre-arbítrio de tirar o controle da mão dele e querer tomar o controle. Toma, você quer, toma. Então, assim, você evita muito mais estresse. E, assim, é fácil falar, tá, gente? Eu tô falando porque eu não fiz isso. E toda vez que acontecia, eu ficava estressadíssimo e aí eu via Deus agindo. Eu falei, por que eu me estressei? Aí eu ficava estressadíssimo, aí eu via Deus agindo. Eu falei, por que eu me estressei de novo? É uma coisa, porque nós somos seres humanos, né? A gente faz nosso plano, a gente quer que as coisas saiam da nossa forma. Tudo o que aconteceu, até depois que eu cheguei aqui, porque eu cheguei aqui, eu ainda não tinha permissão para trabalhar. Eu tirei a permissão para trabalhar dia 20 de dezembro. Então eu fiquei outubro, final de outubro, novembro, dezembro. Aí você vai falar, não, 20 de dezembro você tirou permissão para trabalhar, então você começou a trabalhar oficialmente em janeiro. Eu falei, não, foi em fevereiro. Porque em dezembro, janeiro, início, está todo mundo de férias. Então eu tive que me sustentar aqui com o meu salário brasileiro até final de janeiro, entendeu? Então você vai vendo dinheiro aparecendo, falando, nossa, de onde está vindo isso? Nossa, e é Deus tomando conta de você, de lugares que você não espera. E se não tivesse vindo, talvez no dia 25 de outubro, conforme Deus falasse, talvez as coisas, o timing, o dinheiro, não aparecesse da forma que apareceu. Ia vir num timing diferente. Aí eu ia contrair uma dívida que não deveria de contrair. Então, quando você olha de fora todo o cronograma, porque quando você está no meio dele, você está no meio da tempestade. Você está, o que está acontecendo aí? Você vê Deus fazendo, aí você continua naquele estresse, naquela coisa.
coisa. Aí você para olhar de fora o que aconteceu, você fala, uau, o plano realmente foi perfeito. Mas por quê? Porque a gente estava literalmente 100% dependente do que Deus tinha pra gente. A gente entregou o controle para ele, por mais que eu, Everson, ser humano, me estressasse, chegava no momento zero, acontecia. Vou te falar, a permissão, eu falei, dia 20 de dezembro chegou na minha mão. Dia 17 de dezembro saiu o comunicado. Novo lockdown total aqui da Eslováquia. Polícia eslovaca está fechando. Eu falei, caramba, a polícia eslovaca está fechando, a polícia eslovaca que emite meu certificado, eu não estou com o certificado ainda. O que vai acontecer? Isso na sexta-feira. Sábado, domingo, eu falei, Tiene, o gato subiu no telhado, né? Vai dar droga. Uhum. Aí, segunda-feira, me ligam, então, estou aqui, o carteiro está aqui, está com sua permissão, vem pegar. Falei, mas os caras não estavam trabalhando, como que chegou na minha mão o negócio na segunda-feira? Então, depois que fechou, chegou na minha mão. Eu acho interessante, Everson, ver que, tudo bem que teve o processo com seu filho, mas muitos dos nossos ouvintes ficam se perguntando se é possível ir, sabe, mesmo em tempos de pandemia, se é possível conseguir um emprego, e muita gente tomba pelo caminho, né? Da hora que você fez a entrevista para a hora que você começou a trabalhar, passou um ano, né? Você fez a entrevista final aí em janeiro, você só começou de fato a trabalhar e receber o salário aí na Eslováquia um ano depois. Depois de um ano, exatamente. Então, assim, o processo, ele é lento mesmo, não é só na empresa que você trabalha, mas é um processo lento que exige tanto o governo local como a empresa também. O processo deveria de levar, normalmente, de 4 a 5 meses. Tá? É o tempo que eles estimam aqui quando trazem um expatriado. De 4 a 5 meses você consegue fazer todo o processo. Por causa da pandemia, Esticou. Esse processo se estendeu mais do que o normal. Tanto que depois que eu cheguei aqui, em outubro, em dezembro eu já estava com o negócio na mão. Então, como eu falei, se a mulher tivesse me falado lá atrás, em março, talvez eu já estaria aqui. Porém, todavia, entretanto, como eu falei, nesses 3 meses que eu fiquei entre lá e aqui, se fosse em março, os recursos que chegaram na minha mão para conseguir me manter sem contrair dívidas absurdas, não teriam chegado no momento que chegou, olhando ao meu olho humano. Claro que Deus pode fazer chegar de forma diferente. Poderia ter feito diferente. Bom, mas nesses primeiros meses, enquanto você ainda não estava trabalhando oficialmente aí, você continuava trabalhando para a empresa aqui no Brasil, de forma remota? Estava trabalhando numa empresa no Brasil, sim. E como que foi esse processo aí de adaptação? Você chegou trabalhando remoto, família começou a procurar colégio, o apartamento que vocês alugaram valeu a pena ou vocês já tiveram que mudar imediatamente? A pergunta é como chegar num país europeu no meio de uma pandemia? Essa é a dúvida que eu tenho. Beleza. Então, ó, a gente teve que chegar e ficar imediatamente em quarentena. Então a gente ficou literalmente preso 15 dias, esperando o governo chamar a gente para fazer um teste PCR. Por mais que eu já tivesse teste PCR quando sair daqui... teria que fazer outro aí. Ele vai convidar você depois de 15 dias de você isolado. Aqui na Eslováquia, tá? Isso varia de país para país. Aí a gente ficou 15 dias preso. Minha esposa, graças a Deus, uma excelente pessoa, extremamente organizada. Antes, quando entra um projeto desse, cara, ela já tinha entrado em contato com a escola, já tinha conseguido bolsa de estudo para as crianças. Ela fez um negócio assim fenomenal. Já tinha entrado no grupo de brasileiros no Facebook na Eslováquia, já tinha feito amigos, encontrou gente brasileira que trabalhava na IBM. Eu trabalho lá e não conhecia as pessoas, ela passou a conhecer as pessoas antes de mim, né? Aí essas pessoas receberam a gente, no primeiro dia que a gente chegou aqui, elas já trouxeram compras pra gente, porque a gente não podia sair. Sim, né? Não, e mesmo se você pudesse sair e fazer uma compra em eslovaco, não deve ser muito fácil, né? Exato, então a gente não conhecia absolutamente nada, até hoje a gente não tem carro, né, porque a gente não viu a necessidade ainda de ter um carro, porque a gente está preso de casa. Não pode sair de casa. Exato, então, assim, muita coisa a gente foi aprendendo, Deus enviou seus anjos, tomava conta da gente, a gente não ficou precisando de nada, claro, Deus enviou seus anjos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. No caso, minha esposa, ela se coçou, ela se movimentou, ela estudou o lugar, ela estudou os bairros, ela estudou, assim, fez todo um reconhecimento de guerra, vamos botar assim, para vir para cá.
e estudou, a gente descobriu que a hematologista do Daniel, que é uma top hematologista no Brasil, né, que ela é de São Paulo, os estudos dela são baseados nos estudos de uma pessoa aqui da Europa, que está a 35 minutos aqui de casa na Áustria. Então ela já identificou um nome de referência de qualidade que entende do assunto, caso alguma coisa acontecesse, né? Não vai acontecer, mas a gente se prepara, a gente faz todo um mapeamento para entender o que está acontecendo, aonde que a gente vai pisar. Nossa, que cuidado de Deus, hein? Então, assim, valeu a pena? Valeu a pena. Foi uma loucura? Total. Mas é legal, não é? Não é legal? Essas loucuras fazem parte da vida e deixam umas marcas, umas lembranças, até na vida dos filhos, né? De experimentar mais intensamente o cuidado de Deus no meio de tudo isso. Essa é a minha expectativa, pelo menos. Sim. E assim, até quando as coisas estão ruins, ou parecem estar ruins, ela não está ruim. Tem alguma coisa acontecendo que é para algum aprendizado, para algum crescimento, para algum amadurecimento, né? Que vai te levar a uma situação talvez mais difícil, que você fala, não, beleza, eu já aprendi já aqui, isso aqui. Então você tem que sempre conseguir enxergar, eu sempre falo pro pessoal que eu trabalho, você tem que enxergar o copo meio cheio, né? Você nunca vai ter um copo meio de água ali e falar, não, pô, só meio copo de água. Não, graças a Deus pelo meio copo de água que eu tô com sede, me dá ele aí. Então você tem que enxergar a coisa de uma forma otimista, né? E não é fácil falar, mas não é fácil você, assim, viver. Falar é fácil, viver na hora que a coisa aperta, na hora que você enxerga a coisa, é complexo. Hoje vocês já podem sair de casa, já conseguem fazer algumas coisas. Já deu pra conhecer alguém, além dos que estão junto de você aí? O que acontece? No trabalho, eu quando aceitei a vaga aqui em Bratislava, em março do ano passado, eu já tinha começado a trabalhar com o time da Bratislava. Então, de março até vir pra cá, quando eu vim pra cá, eu não mudei de time. Eu continuei fazendo o mesmo trabalho, só que agora no mesmo time zone, no mesmo fuso horário, é o daqui. Então, o meu time não mudou. Eu já conhecia as pessoas, só que eu não tive contato com elas ainda desde quando eu cheguei. Por quê? Por causa da pandemia, tá todo mundo em lockdown. Ah, vocês nunca se encontraram? Eu conheci eles porque antes do lockdown, antes de março, eu tinha vindo pra cá em janeiro. Ah, tá. E quando eu vim pra cá em janeiro, já tava tendo uma discussão de eu aceitar ou não. O gerente lá falou, não, vem cá, vamos conhecer, vamos almoçar com o pessoal. Então eu já tinha conhecido eles nesse almoço. Ah, sim. Mas nesse tempo que vocês estão aí, não teve nenhum momento que o lockdown acalmou o suficiente pra vocês saírem, andar pela cidade, procurar uma igreja? A gente pode andar aqui. O lockdown, ele não é assim, você vai andar e o cara vai pular em cima de você e vai te prender. Não. Tem mais certas regras que eles falam, até tantos quilômetros de distância da tua casa, você pode caminhar com seu cachorro, pode andar, fazer exercício, etc, etc. A verdade é que você não tem ninguém fiscalizando isso aqui. De vez em quando você vê até gente andando sem máscara na rua. Tem muito marketing, muita propaganda, vão te dar... o cara pode te pegar para Cristo e te dar uma multa. Se ele quiser, pode, porque existe a regra. Mas na verdade, como é tanta gente do lado de fora na rua, e quando eu falo tanta gente, não é aglomeração, muita gente, como se tivesse tudo liberado. Mas as pessoas estão indo. Então, assim, eu quero ir no shopping, que é 3, 4 quilômetros daqui. Dar uma caminhada. Eu posso. Se o cara chegar e falar, onde você vai? Eu falo, eu vou fazer compras. Porque realmente quando a gente vai no shopping, o shopping está todo fechado. A única coisa aberta dentro do shopping é o mercado. Então a gente vai no shopping para fazer mercado. Aí a gente aproveita, dá uma voltinha lá e vai embora. Porque não tem muito o que fazer. Então você fala, vai no shopping, eu vou no mercado. Ah, beleza, tá no mercado, pode ir. Ninguém tá ali a ferro e fogo te controlando dessa maneira. E igreja, tem? Aberta? Igreja. Você vai falar, a igreja não está aberta, não tem igreja aberta nenhuma aqui desde o ano passado, é tudo online. Eu entrei em contato com 2 igrejas aqui, até porque é online, você tem que entender um pouco melhor qual é a denominação, qual é o background, porque é um país muito católico. Você vê muita coisa aqui mesclado com catolicismo. Tá? Faz meio que uma fusão, assim. Não vou falar que é comunismo, porque é ortodoxo, com batista, e aí eles fazem meio que uma mescla. Eu não entendi direito ainda, porque eu não consegui sentar com alguém aqui para entender realmente como que a coisa funciona. Eu quero sentar com um pastor, com um pastor eslovaco, para sentar e bater um papo e entender. Não tive a oportunidade de conhecer, que está tudo fechado. Por e-mail fica muito complicado. Eu entrei em contato com alguns pastores aqui, pelo que eu vi pela internet, são ou americanos, não necessariamente americanos, podem ser ingleses, mas que falam inglês, né? Que tentam agrupar as pessoas de forma interdenominacional, mas que são só de língua inglesa, né, para meio que arrebanhar esse pessoal perdido, que nem eu por aqui, que não fala eslovaco. E eu já assisti o culto eslovaco pelo canal normal aqui, que eu tenho TV a cabo, e tenho um canal cristão.
mas também é misturado, mistura o catolicismo com o batismo, então eu ainda também não entendi 100% como que a dinâmica funciona. Deve ser muito curioso isso, cara. Eslovaco. É eslovaco. Então E aula de eslovaco, os meninos estão na escola, a escola funciona? Não, a escola das crianças é a escola americana, é uma escola particular. Como eu falei, Etienne, meses antes da gente chegar aqui, porque o ano letivo começou em setembro, se não me falha a memória, a gente chegou em outubro, então eles já chegaram depois. Então lá para maio, junho, Etienne entrou em contato com algumas escolas americanas e britânicas aqui por perto. Aí essa escola em particular deu muita atenção pra gente. Tem aluno do mundo inteiro. Tem gente do Egito, da China, da Eslováquia. Escola internacional, né? Que chama. E aí eles concederam um desconto de 40% para cada criança. Eu falei, não, beleza, isso aí a gente consegue cobrir. Então a gente seguiu assim. Porque no final das contas, a minha maior preocupação sempre foi a escola. Porque é que nem no Brasil, você botar seus filhos numa escola internacional, escola americana, é uma fortuna. Aqui é a mesma coisa. Se fosse numa Inglaterra ou se fosse nos Estados Unidos ou numa Austrália, aí seria maravilha. Você coloca uma escola pública, é de graça, todo mundo fala inglês e o pessoal se vira. Mas de eslovaco, eu conheci aqui uma menina que os pais dela chegaram no Brasil e colocaram ela direto numa escola eslovaca, a menina quase surtou. Porque não tem, é uma língua muito complexa de entender. As contrações que a palavra tem, é que nem gente em português, ser plural, não plural, só que no plural, ela quase que muda, não é só acrescentar um S, né? Então assim, é muito complexo. Então, minha maior preocupação era trazer os meus filhos, vou botar numa escola eslovaca, não tem condição, porque vai traumatizar e eles vão ficar revoltados. Então, assim, a gente começou a botar nas mãos de Deus, falando, Deus, você que está levando a gente, ou levanta o recurso de uma forma miraculosa, ou pode fazer. E ele fez, ele deu desconto. E a gente já, para o próximo ano, fazendo já o planejamento financeiro para o próximo ano, a gente já entrou com um pedido de mais bolsa, porque as crianças estão indo muito bem, academicamente falando, e falou, estão indo muito bem, e a gente quer continuar na escola, só que a gente precisa de mais ajuda. Então, assim, não tem que ter vergonha, né, não. E Everson, e o plano de vocês aí pela empresa tem um prazo limite? Ou é indefinido até enquanto for útil para ambos os lados? O meu contrato é indefinido, né, porque a forma tem duas formas de trabalhar aqui. Você tem um contrato definido, você faz um contrato de 1, 2 anos, e aí depois desses 1, 2 anos você vê se vai renovar o contrato. O meu contrato é indefinido. Porém, minha permissão para trabalhar é de 2 anos. Fechou os 2 anos, eu tenho que renovar por mais 2 anos, e aí na terceira renovação eu poderia renovar por mais 5 anos, tá? Ah, sim. E aí vai de 5 em 5, aí com 8, 10 anos aqui. Se você falar eslovaco, você pode tentar buscar a cidadania, né? Mas você tem que falar eslovaco maravilhosamente. No seu coração, assim, o que você imagina? Tá meio que aberto, vamos deixar rolar? Ou de alguma forma você pensa de permanecer por aí mais tempo? Então, no meu coração, sempre teve meu destino final os Estados Unidos. Vai acontecer? Não sei. Só pra você entender por que os Estados Unidos e por que eu falo Estados Unidos. Meu irmão, ele não é americano, ele é brasileiro, ele casou com um americano, os filhos dele são americanos, ele é nacionalizado e tá lá nos Estados Unidos. Por causa dele, eu entrei com um pedido de green card, que eles chamam de siblings. Só que isso pode levar de 12 a 15 anos para acontecer. Já passou uns 6, 7 anos e o processo tá rolando. Então, quando eu tiver a documentação, esse green card, assumindo que ele vai sair, assumindo que é a vontade de Deus realmente, aí, quando eu tiver com essa documentação, eu vou ver se eu consigo arrumar alguma coisa por lá. Claro, sempre perguntando e garantindo que o direcionamento é o correto, porque, como eu falei, entregar o controle das mãos de Deus. Se você tentar dar uma ajudinha, você pode dar um passo maior que a perna. Né? Mas, por enquanto, a ideia é continuar por aqui, ter paciência, né? Quando você vem para cá, uma coisa expatriado, um trabalho fora, aí parece uma coisa muito atrativa, você tem que tomar muito cuidado com os impostos. Quando você vem para cá, é bastante imposto que você paga, tá? E aí você tem que ver como que você vai fazer o imposto do Brasil, então você pode tomar uma facada violenta referente a imposto. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque qualquer ajuda de custo que você receber, e nos Estados Unidos é o mesmo processo. Aqui, eles colocam essa ajuda de custo, que seria um reembolso do gasto que você teve, como um benefício seu, logo vai ser taxado. Ou seja, eles veem isso como parte do salário seu. Então você gastou, vou botar um número fictício aqui, 10 mil reais comprando passagem, maravilha, você comprou, tá? Quando você chega aqui, você é reembolsado 10 mil reais em referências em euro. Aí isso vai para o seu contra-cheque e ele vê lá como se fosse 10 mil reais do seu salário.
salário. Aí vai e desconta 24%, 25% em cima daquilo. Não pagou a passagem. Não pagou a passagem. Você já começou a pagar para trabalhar. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com esses tipos de coisa, porque são coisas que, se você não prestar atenção, a empresa, claro, ela tenta te instruir ao máximo. Algumas vezes isso acontece de uma forma muito rápida. Ou então a empresa te instrui e você não presta atenção, porque a ansiedade, a alegria de estar mudando, de estar saindo e tal, aí o cara pode chegar e tomar uma facada violenta que você já começa no menos alguma coisa, e aí você vai passar os próximos meses correndo atrás do prejuízo. Entendeu? Lembrando que aqui você não vai ter empréstimo para pegar aqui, nada disso. Você tem que contar tudo no Brasil, onde você tem o seu crédito construído, onde você tem o seu histórico construído, etc. São coisas que você tem que ficar atento, porque pode ser uma armadilha. E Sabrina, e você? Como é que tá o processo de caminhada para Eslováquia? Quem sabe, né? Quem sabe uma hora a gente chega lá. Vai que é que Deus está caminhando, vai que Deus está abrindo as portas ainda, abrindo o mar vermelho para mim também. Eu acho que toda essa conversa com o Everson só me faz perceber, assim, o quanto a gente precisa fazer algo, né? Não se acomodar. Estou estudando alemão, né? Pelo menos aí na região é útil. Eu descobri que aí é bastante útil. Fala geral, pessoal. É bem difícil. Fiquei sabendo também que várias línguas aí eslavas declinam até o nome. Eles declinam tudo, tem gênero neutro, feminino, masculino, então parabéns pelo empenho com o eslovaco. O negócio é um desafio. Complexo, não é fácil não. Mas assim, ouvir essa história e ver o que Deus vai fazendo, como Deus vai cuidando, dá pra gente um descanso também, que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente sempre fala sobre isso na frente, mas a gente confia num Deus que tem todo o controle. E fazendo fofoca de Instagram aqui, eu vi no Instagram da Titi, da Etienne, que vocês já estão fazendo contatos com alguns eslovacos, mas através do cãozinho, né? Sim. Não contei a história do Sheik, né? O Sheik veio depois, a gente teve que pegar o carro, ir lá em Luxemburgo, no meio da pandemia, pegar o Sheik e trazer ele pra cá, pra ficar com a gente. Uma história mesmo de uma aventura bem gostosa. E o Sheik, ele é um instrumento de Deus na nossa vida, porque ele tem quebrado muitas barreiras aqui. É um povo muito sério, né? Um povo bem frio, mas quando você envolve um cachorro e tal, aí Etienne, minhas relações públicas, porque eu não sou a pessoa que vou sair abrindo sorriso para as pessoas e conversando com as pessoas na rua, né? Totalmente o contrário da minha esposa. Minha esposa é 100% isso. E ela, nossa, já conhece uma porção de senhorzinho aqui. Detalhe, um grupo de velhinho conversando, sentado, ela para, uma fala inglês, o resto todo mundo fala eslovaco, ela fala, como que é o nome dela? Aí ela, eu não sei. E os velhinhos estão sentados ali conversando há 50 anos, todo dia, e eles não sabem o primeiro nome um do outro. Caramba! Aí ela fala, pergunta pra ela. Aí a velhinha, não vou perguntar não, tipo assim, ficou sem graça. Não, eu quero saber o primeiro nome dela. Aí perguntou, aí a velhinha, 84 anos, a velhinha, Suzana. Aí os outros eslovaquinhos, Suzana, todo mundo, aí começou a se apresentar. Uma coisa meio doida, né? Eles chamam de senhor não sei o que, senhora não sei o que lá, mas o primeiro nome, aí a Etienne falou, Everson, quando essa barreira foi quebrada do primeiro nome, foi impressionante, já me deram chocolate, a velhinha pega minha mão, agora fica fazendo carinho na minha mão, entendeu? Quando eu converso com ela. Você vê aquela frieza, desapareceu. Não, uma coisa meio... Enfim, só Deus explica. Só Deus explica. É interessante, porque assim, na aula do alemão, eu aprendi logo, e o alemão, né, fala na Áustria também, que é 40 minutos de Viena, aí onde eles estão, que você não pergunta o nome da pessoa, você trata, né, pelo Frau e pelo Mann, né, no caso, senhor e senhora, com o último nome. Então, o Etienne já chegou quebrando as barreiras, assim, porque você passa anos. Se não for da sua família, se não for seu amigo de verdade, você não trata pelo primeiro nome. Olha, que interessante. E ela já chegou na voadora. E eles amaram. Assim, de novo, é um grupo de pessoas que sentam no mesmo lugar todo dia durante anos e anos. E eles não se conheciam pelo primeiro nome. Eu tava falando com o Gustavo, né, que a gente tá nessa busca por fazedores de tendas ao redor do mundo para conhecer a história. Por muito tempo, a gente ficou nessa, não, precisamos pegar pessoas que chegaram antes da pandemia para ter história de relacionamentos para contar. Mas a gente já tá chegando na situação de começar a assumir a pandemia como algo que, né, um novo estilo de vida que vamos ter que encarar daqui pra frente. E é interessante conhecer o Everson, que chegou nessa realidade e tá tendo que se descobrir como se relacionar com pessoas, como trabalhar, como viver numa outra cultura no meio desse isolamento que a gente tá tendo que viver recentemente, né? Mas parabéns, Everson, pela sua história. Muito bom conhecer você e a gente espera daqui uns anos voltar aqui com a sua nova fase, novas histórias, pra gente conhecer mais do que Deus tá fazendo na sua vida. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço.
agradeço de novo pelo convite. Sabrina, obrigado por ter intermediado a conversa, abriu as portas. Já falei com Deus, a porta que Deus abriu, eu vou passar por ela, né? Eu tenho certeza aqui que esse podcast aqui é bênção. Eu assisti alguns podcasts de vocês, que a Sabrina me passou o link. É bênção, a proposta é linda e tenho certeza que Deus está nesse negócio aqui. Gustavo também, obrigado também pelo convite. E foi um prazer estar aqui com vocês. A hora que vocês quiserem, a gente bate papo. E não precisa ser oficialmente no podcast. A hora que vocês quiserem bater papo, vamos bater papo. Ah, legal. Everson, foi um prazer conversar com você. Muito gostosa a sua história e ver o caminho que Deus tem trilhado na sua vida, se Deus vai te levar ou não para os Estados Unidos com ele, e enquanto ele te permitir estar aí na Europa, eu espero que você seja uma bênção e que você possa caminhar com a gente aqui da Tente, não só via Sabrina, que é sua parente, mas que a gente possa estreitar aí os laços. A gente tem projetos aí nessa região da Europa com outros escritórios da Tente e nós vamos conversando. Obrigado, Sabrina, também. E mês que vem a gente volta com um novo Jetlag aqui no Irmãos.com.